Olá, meu nome é Leonardo e eu sou da Máximo Com, uma empresa especializada em consultoria em IBM Máximo. Trabalhamos com treinamentos, parametrizações, melhorias, suporte e tudo mais relacionado ao sistema da IBM. No vídeo de hoje eu vou criar e configurar uma nova organização. Lembrando que uma organização ela é parte da estrutura organizacional ou multi-site no Máximo, que funciona nesse formato, sendo o nível mais abrangente, o Enterprise, ou também conhecido como System, ou nível de sistema, e acima deles nós temos os conjuntos de empresas e temos também conjuntos de itens que não estão visíveis aqui, mas que podem ser compreendidos da mesma forma. Acima deles temos as organizações, que é o que vamos criar agora, e nas organizações nós temos sites, ou locais, ou plantas. Cada organização tem uma estrutura lógica ou física de definição de organização para sites, orgs, company sets, item sets e etc. Então nós temos aqui essa estrutura básica, né, que é a estrutura principal de uma organização, de uma enterprise, onde ela começa com seu nível mais abrangente e cada tipo de aplicação e registro tem um nível de acesso. Por exemplo, o enterprise nós temos códigos de moeda, temos medidores, nós temos os papéis, né, os roles, nós temos também outros tipos de registro que estão nesse nível. Por exemplo, um job plan, o plano de trabalho. O plano de trabalho ele pode ser um registro de nível enterprise, mas ele pode também ser um registro de nível organização ou até mesmo um nível site. Existe um documento que eu vou até vincular aqui nesse vídeo, você pode ver no comentário aí abaixo, que fala detalhadamente sobre o sistema, a estrutura organizacional no Máximo. Mas o foco desse vídeo é criar uma nova organização, e falando aqui nós temos 3 organizações principais em uso com base no MaxDemo, ou seja, é o banco de dados de demonstração da IBM que já está instalado aqui no nosso Máximo para o treinamento. Nós temos Eagle Norte América, Eagle South America, Eagle UK. Eu vou criar uma nova organização e ela pode ser, por exemplo, Eagle East. Vamos dizer que seria Middle East, né? O Oriente Médio, né? Vamos colocar em português aqui, Oriente Médio. E no Oriente Médio nós teríamos uma moeda base para toda a região. Eu poderia pegar uma moeda mais propícia, mas vamos colocar uma moeda mais universal, que seria o dólar americano. A moeda base, se eu tivesse uma segunda moeda, uma moeda alternativa, eu poderia colocar aqui, mas eu vou deixar sem moeda base para você entender que não é uma informação obrigatória. O conjunto de itens, como você pode ver aqui, está nesse mesmo nível aqui, ó. Você pode entender também duplicando company set, nós temos o item set. Basicamente, o conjunto de itens significa que eu posso ou não compartilhar os itens de uma organização com a outra. O mesmo conceito vale para o conjunto de empresas. Então eu posso colocar aqui um conjunto de itens, o set 1, que não sei aonde está sendo usado, mas provavelmente está sendo usado na Eagle Norte América, se eu não me engano, e o conjunto de empresas CompSet1, que está sendo utilizado em todas as demais organizações. Se quiser usar um novo conjunto de empresas, por exemplo, o que eu faço é criar um novo registro. Eu vou na aplicação de conjuntos, onde você consegue gerenciar tanto o conjunto de itens quanto de empresas. Então, se eu criar CompSet2, conjunto da companhia 2, e eu posso marcar como, aqui eu defino o tipo, né? Empresa. Então eu vou marcar adicionar automaticamente a empresa mestre toda vez que a empresa for criada. Então nós temos o CompSet2. Como já estava filtrado com o CompSet1, ele acabou sumindo aqui, mas tem várias formas de fazer esse acesso, ou até mesmo preencher manualmente. Mas temos aqui o CompSet2, você pode ver que ele está destacado e eu clico retornar com valor. Temos aqui o conjunto da companhia 2, que é um conjunto exclusivo para a organização Eagle East, ou Oriente Médio. Categoria de estoque padrão, nós temos a categoria de estoque de itens, estocável ou não estocável. Vamos deixar estocáveis. E agora eu vou salvar o meu registro. Às vezes demora um pouquinho. Essa organização ela tem um grande impacto no sistema, né? Tanto a organização quanto os registros subsequentes que criaremos, que serão os sites. E agora eu tenho
eu preciso colocar uma conta de compensação de trabalho nessa organização. Se eu não colocar, eu não consigo ativá-la. Mas se você está vendo aqui que eu não tenho nenhuma conta, por quê? Eu vou deixar minha organização aqui on hold e vou para o módulo financeiro. E no módulo financeiro eu tenho plano de contas. O plano de contas, eu tenho as minhas contas contábeis separadas por organização, como você pode ver. Então eu preciso definir contas contábeis, mas eu clicando aqui, eu não tenho nada também. Antes de fazer isso, eu preciso definir os componentes. Esses componentes serão necessários para que a gente possa criar as contas contábeis. Então vamos colocar, por exemplo, centro de custo 000, centro de custo. Vamos criar uma atividade 001. Não tem nenhum uso prático nesse momento. A ideia aqui, o foco desse vídeo não é falar de contas contábeis, mas farei um vídeo no futuro detalhando como você faz toda a configuração contábil do seu máximo desde o início, desde a definição da quantidade de segmentos, tamanhos e obrigatoriedade. Elemento, mas não é o caso desse vídeo, não é o foco desse vídeo. Agora estamos aqui no Eagle East, onde nós já temos os nossos componentes. Eu vou clicar aqui em criei um de cada para a gente poder montar a nossa conta. Eagle East agora tem uma conta, veja que ainda não está ativo, então vamos voltar lá para a aplicação de organização. Eu teria talvez também um período financeiro para cadastrar, não sei, deixa eu ver se eu faço isso agora. Período financeiro é o período, o próprio nome já diz, né? Ele é autoexplicativo. Vamos colocar o período financeiro de 2020, começando dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Vamos dizer que esse período financeiro dessa organização, ele respeita o calendário do ano. Então nós temos aqui do dia 1º ao dia 31 de 12 de 2020. Esse período financeiro vai viabilizar o uso de recursos que tem a ver com a contabilidade no sistema. Voltando aqui para a administração organizações, Eagle East, agora eu posso selecionar a minha conta de compensação, fazer a mesma segmentação que eu fiz naquela primeira conta de teste na aplicação de plano de contas, e eu vou salvar o registro. Se eu clicar aqui e salvar novamente, eu tenho a minha organização ativa, só que ainda está faltando uma coisa importantíssima, que são os sites, né? Ou pelo menos um site. O site, como eu disse, pode ser uma visão lógica, pode ser uma visão física, isso depende muito da organização, pois esse recurso de estrutura organizacional no máximo é muito flexível. Então nós temos aqui, vamos colocar, por exemplo, um site Arábia Saudita, seria o nosso site. Então nós temos já aqui o que é necessário, ele já está ativo por padrão, eu vou salvar o meu registro. Então nós temos a organização Eagle East e o site Arábia Saudita. Eu posso agora voltar. Tem várias outras configurações que eu não vou cobrir nesse vídeo, pois o tornaria muito extenso, mas há muitas configurações que podemos definir, por exemplo, várias opções de endereço de serviço para essa organização, né? Como, por exemplo, endereço principal, formato, coordenadas, os formatos de endereço de rua. Temos também outra coisa que é digno de nota, o tipo de serviço. Para criar uma ordem de serviço, em muitas organizações, você precisa preencher o tipo de serviço. Então a gente teria uma classe de ordem de serviço e CM, manutenção corretiva. E aí o tipo dela seria reparo, talvez, né? Eu não tenho aviso de parada, de falha, não vou entrar no detalhe, como eu falei, já criei o tipo de serviço base aqui para poder trabalhar com S. Temos opções de inventário, de ressuprimento, de padrões, nós temos de materiais que você pode obter aqui. Por exemplo, eu posso permitir ou não permitir saldo no inventário, mas isso não vem ao caso. Nós estamos falando aí de um conteúdo mais extenso que foge bastante do escopo. Opção de ordem de serviço
que é interessante editar regras. Lembrando que todas essas configurações que eu estou mostrando, elas são pertinentes à organização. Então, se eu faço uma configuração para a organização Eagle East, essas configurações não são aplicáveis a Eagle NA, por exemplo. Então, nós temos aqui, eu gostaria de permitir a edição de ativo e posição mesmo quando a ordem de serviço estiver já aprovada. Eu marco aqui e clico OK. Então, minhas ordens de serviço nessa organização aprovadas, eu poderei editar ativos e posições. Temos várias opções de compra para geração de requisição, de ordem de compra, opções de recebimento. Temos também configurações de numeração automática, colocação de prefixos, entre vários outros detalhes que eu não vou entrar. O que eu vou fazer aqui para finalizar é ir na aplicação, uma das aplicações, vamos dizer, mais coringas, né, nessa estrutura organizacional, que fica aqui no módulo planejamento, que é a aplicação de planos de tarefa, ou para os mais antigos, aplicação de planos de trabalho. Então nós estamos aqui na aplicação de plano de tarefa e essa aplicação eu posso criar um registro novo e ela pode estar em uma organização Eagle East e pode estar em um site. Se eu não colocar nenhum nem outro, significa que esse plano pode ser utilizado em todas as organizações, né? Todas as organizações que nós temos. Se eu colocar a organização Eagle East, esse registro só será visível e utilizável por trabalhadores, usuários desta organização, que tenham acesso a essa organização. E isso também entra lá no grupo de segurança, que são as restrições de visões, que também não é parte do escopo desse vídeo. Nós temos vídeo sobre isso aqui no canal, você pode pesquisar aí que você vai encontrar vídeo falando sobre grupos de segurança. Então, vamos dizer que eu quero colocar ainda mais restritivo esse registro. E suponhamos que eu tenha vários outros sites na minha Eagle East. Então, eu colocando SAUD aqui, eu tenho a restrição do meu plano de tarefa e só poderá ser utilizado na Arábia Saudita. Lógico que essa não é a descrição nem o código do plano de tarefa, mas aqui é apenas para demonstrar. A mesma coisa você pode aplicar aqui também no caso das tarefas. Vamos supor que eu não tenho definição de organização em site aqui, eu teria a opção de restringir determinadas tarefas para determinados sites, por exemplo. Isso é bem interessante quando você quer compartilhar um plano de trabalho, mas uma tarefa ela não necessariamente se aplica a determinado site, então você tem essa flexibilidade também. Então aqui nós temos a definição base de registros de plano de tarefa. Se eu for na minha ordem de serviço, por padrão, o meu site aqui está Bedford, mas se eu for nas minhas informações padrão, eu posso mudar para Saudi. Vamos colocar aqui também requisições de self-service, Saudi. Se eu clicar OK, vai ser recarregado a minha aplicação. Se eu criar um novo registro, a minha ordem de serviço ela já vai ser criada para o site Saudi. Mas isso é muito importante porque você pode ter usuários que tenham acesso a vários sites, mas no caso de restrição de site, o usuário naturalmente não poderia ter essa liberdade de selecionar qualquer site da lista, naturalmente. Tá? Eu acho que é isso. Se você tem alguma dúvida sobre aplicação de organizações ou configurações de multisite, entre em contato conosco, adicione um comentário. Lembrando que nós somos uma consultoria especialista em IBM Máximo, nós trabalhamos com melhoria, suporte, também damos treinamento, fazemos treinamento remoto ou treinamentos on-site, de acordo com a sua necessidade. E é isso, eu espero mesmo que esse vídeo tenha sido útil para o seu propósito, espero que tenha respondido pelo menos alguma de suas perguntas e estamos à disposição. Agradeço imensamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.